Olá gente, tudo bem? Hoje estou começando mais um projeto que eu coloquei no meu coração, que é de compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei através deste maravilhoso instrumento chamado violão. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Para quem não sabe, desde mais ou menos 1993, 94, foi quando eu comecei a fazer meus primeiros acordes com esse instrumento, né? E de lá para cá, venho me aprimorando, venho aprendendo, dia após dia, ano após ano. E um pouquinho que eu sei até aqui, eu quero compartilhar com vocês, ajudar vocês, a quem está iniciando ou quem não sabe do zero. Eu vou tentar aqui dar o meu melhor para todos vocês, tá? E para nós começarmos esse projeto, nós temos que começar a entender um pouco do violão, né? Deste magnífico instrumento, né? Quais são as suas partes, como que chama. Então eu vou, nesse breve vídeo, eu quero fazer aqui com vocês um breve resumo, né, das partes que compõem este maravilhoso instrumento, né? Essa parte do violão chama-se a mão do violão, tá? Muitos até confundem, né? Chamam a cabeça do violão, não, mas é a mão do violão, tá? Esses pinos aqui que sustentam as cordas, que eles apertam as cordas para afinação, são chamados de tarraxas, ok? Toda essa parte aqui é chamada de braço. Isso aqui é o braço do violão, né? Todo aqui é o corpo do violão, a caixa do violão, como vocês podem ver, certo? Essa parte frontal chama-se o tampo do violão, ok? As partes laterais e a parte traseira, como vocês podem observar bem. E essas partezinhas aqui em metal, vocês podem observar, chama-se traste, tá? Primeiro traste, segundo traste, porque eles dão o espaço de uma corda para outra e da tonalidade certinha, ok? Essa parte aqui, esses espaços, vocês podem observar, são chamados de casa. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 e assim por diante, ok? Até compor toda a escala do instrumento. Como vocês podem ver, o instrumento é composto de 6 cordas, onde elas são contadas de baixo para cima, ok? A primeira corda chama-se Mi, a segunda corda Si, a terceira Sol, a quarta corda Ré, a quinta corda Lá e por último a sexta corda Mi, né? É o Mi grave e o Mi agudo, né? Sempre quando vocês forem fazer isso, nunca é contado de cima para baixo, mas de baixo para cima, ok? Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, ok? Outra coisa que eu estava esquecendo, né? Das partes que compõem ainda o violão, isso aqui do instrumento é chamado de cavalete, tá? Onde eles sustentam as cordas para elas serem pressionadas e afinadas consequentemente. Cavalete e essa partinha aqui em branco é chamada de rastilho, tá? Rastilho do violão. Então, basicamente é isso, né? O que compõe esse instrumento maravilhoso, né? Todas essas partes que eu falei para vocês, né? Vocês podem notar também, tem violões que essa parte aqui ela é por completo, tem outros que é a partinha cavada, né? Essa parte cavada aqui é justamente para alguém for fazer notas muito abaixo aqui, ou mesmo solo, né? Para dar um pouco de facilidade na mão, para a gente poder fazer algum tipo de solo, certo? Então, mas tem violões, os violões clássicos mesmo, eles são todos, de acordo com o desenho aqui, esse desenho permanece também durante todo o seu corpo. Então é isso, essa é a primeira parte do nosso vídeo, tá? Conhecendo um pouquinho deste instrumento. Agora nós vamos conhecer um pouco da história do violão, né? Como surgiu, quando surgiu e de onde veio este maravilhoso instrumento, ok?
temos duas hipóteses mais prováveis, né? Foi quando quando Emílio Pujol, ele citou em uma conferência que aconteceu lá em Paris, no ano de 1928, intitulada La Guitarra e Sua História, né? A primeira hipótese é a seguinte, é que o violão ele teria sido derivado da chamada quetara grega, isso mesmo, que com o domínio do Império Romano passou então a se chamar cítara romana. Teria chegado então à Península Ibérica lá por volta do século I depois de Cristo, ok? Com os romanos. Este instrumento que se assemelhava à lira e posteriormente foram acontecendo as seguintes transformações, né? O seu braço ele era disposto de uma forma de lira, que era o instrumento, foi se unindo, formando então uma caixa de ressonância, a qual acrescentada a um braço de 3 cravelhas e 3 cordas. Esse braço eles foram feitas divisões nele, né? Divisões transversais, trastes, né? Como conhecemos no violão, para que se pudesse obter uma mesma corda a ser tocada na posição horizontal, assim como é o atual violão, né? E a outra hipótese é a seguinte, né? É que o violão ele teria sido derivado lá do antigo alaúde árabe, isso mesmo, que ele foi levado para a Península Ibérica através das invasões muçulmanas, né? Sob o comando então de Tariz, lá no ano de 711. Então essa conquista ocorreu entre 711 e 718. Então penetrou na Península Ibérica, né, através daquelas invasões, e foi um instrumento que se adaptou perfeitamente àquelas atividades culturais daquela época, em pouco tempo. E com isso ela fazia parte daquelas atividades, né, daquela corte, né, das festas, daquela cultura. Então acreditava-se que desde o século VIII, tanto o instrumento de origem grega também como o alaúde árabe, eles viveram também mutuamente, né, na Espanha, ok? Então isso mostra claramente que as origens bem distintas dos instrumentos, uma árabe e a outra grega, ok? Então elas coexistiram naquela mesma época, lá na Espanha. Então observa-se, portanto, que a origem e a evolução do violão, elas estiveram intimamente ligadas à Espanha e também à sua história. Beleza? Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje, nosso primeiro vídeo. Tá? Um vídeo mais didático, mais informativo, tá bom? Mas nos próximos vídeos nós iremos sim começar a partir mais um pouco para a prática, ok? E espero que tenham gostado. Fiquem conosco aqui neste canal, se inscrevam, deixem seu comentário. Os seus comentários são muito importantes para que o canal venha a crescer e nós possamos fazer aqui o melhor, né, para que você possa evoluir com este poderoso instrumento, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha este vídeo. Se souber de algum amigo que está tocando, que está iniciando, manda este vídeo para ele, compartilha nas redes sociais, pois aqui nós queremos formar aqui uma família. A partir de hoje nós iremos ser uma família, né? Uma família musical, né? Onde todos nós estaremos compartilhando informações, compartilhando conhecimento, vocês daí e eu daqui. Vocês podem digitar aí seus comentários, dar suas sugestões, que eu estou aqui inteiramente disposto para receber e acatar as sugestões que vocês, né, fizerem, tá bom? Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Forte abraço!